Te damos graças porque o Calvário trouxe a verdadeira cura divina para nós. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Nisto somos agradecidos. Por isso, Pai, ajuda que estas pessoas sejam alcançadas pelo toque do Calvário. Maria Aparecida, receba a saúde que precisa. Caroline, seja abençoada. Se é depressão, qualquer mal que a atormente, eu reprovo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é em teu nome que somos curados. Seja abençoada estas pessoas, meus irmãos e irmãs que não puderam vir porque estão enfermos, sejam abençoados ali em Jacareí, alcance a vitória, a saúde em São José dos Campos, tenha a cura divina para seus corpos, creia que aquele dia no Calvário trouxe-nos a libertação. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Fazer uma leitura com vocês para um breve comentário em Mateus capítulo 23, 22, verso 29. Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Continua, Senhor, nos orientando através da revelação da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Não estão captando isto. Nós já temos conhecimento destas coisas que irmão Brana pregou. Muitos vêm à reunião, mas não conseguem absorver a pregação. Eles acostumados a estar reunidos. Muitas vezes somos acostumados a ouvir, mas nunca alcançar o efeito daquela pregação. Isso é defeito que vem por centenas e milhares de anos, que as pessoas elas não conseguem ver o que Deus está fazendo no momento. E por não ver o que Ele está fazendo, então elas se perdem. E pode estar ouvindo Noé, pode estar ouvindo Moisés, pode estar ouvindo Elias. E assim, sucessivamente, até chegar, pode dizer, eu ouvi Brana, eu vivi nos dias de Brana. A gente sempre pensou que era muito bom se a gente tivesse vivido lá. Eu sempre pensei nisso, que seria muito bom quando eu via os sinais que foram feitos através do ministério do irmão Brana. Eu achava muito bonito aquilo, no início da mensagem. Falei, se eu tivesse vivido com um homem desse, para mim ver essas coisas. Mas ver só aquilo não era suficiente, porque muitos viram aquilo que o irmão Brana fez, mas a mensagem mais importante eles não puderam ver. E não foi outro que falou. Irmão Brana sabia que pregando a um povo que era povo dele, dentro do tabernáculo Brana em Jeffersonville, é que ele mostra que aqueles irmãos não estavam vendo o que estava acontecendo. Então, eu estava vendo aqui no tempo de Eliseu, o moço de Eliseu também não viu. Era moço de Eliseu, andava com Eliseu. Mas,
Quando ele olhou no monte, ele viu inimigos. Ele não viu coisa de Deus, ele viu inimigos. Muitos de nós só vemos inimigos. Muitos de nós só contamos derrotas. E o que nós precisamos é ver algo melhor. Irmão Brana diz que Deus não trouxe do céu anjos e carros de fogo. Deus mudou a maneira do moço olhar. Então a gente tem que pedir, Senhor, muda a maneira de eu ver. Porque a forma dele ver foi decepcionado. Meu Senhor, o inimigo está aí. Estamos perdidos agora. Com tanta coisa que já tinha visto e não podia ver aquela obra de Deus. Ao ponto de Eliseu dizer, Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. Aí o moço olhou e viu no mesmo monte, onde ele olhou e viu inimigos, ele viu os anjos, os carros de fogo, trazendo vitória, no mesmo lugar. Então tem hora que você olha no inimigo, nas coisas inimigas, que vem para te atormentar, que nós somos carnais aqui na terra, físicos, e nós sofremos lutas, problemas, dores, separações, depressões, enfermidades, seja no coração, em qualquer parte do corpo, a gente está aqui sujeito a tudo isso, e quando nós olhamos muito a isto, nós decaímos. A gente tem que pedir, Senhor, muda a minha maneira de olhar, que eu olhe e veja que o Calvário já me deu a libertação, de que o inimigo está mostrando que é minha derrota. Mas Deus já me deu a libertação. Deus já me deu a saúde. Deus me deu a vida, enquanto o inimigo quer me desmontar. Só trazendo problema, dor e morte. Então que Deus abra nossos olhos, como abriu os olhos do moço de Eliseu. Você sabe que chegou um ponto que Eliseu levou aquele povo que estava perseguindo ele, levou aquele povo até Samaria, e o povo estava cego sem ver quem era Eliseu. O próprio Eliseu guiando eles, e eles à procura do Eliseu para poder matá-lo. Ele pega e leva aqueles homens também no arraial do inimigo. E chegando lá, ele disse, Deus abre os olhos deles. E Deus abriu os olhos daquele povo. Então você vê duas coisas. Deus abriu os olhos do moço de Eliseu. Deus abriu os olhos do povo que perseguia Eliseu. A hora que eles abriram os olhos e viram que ele estava dentro de Samaria, falaram, meu Senhor, agora vamos ser destruídos. Diz, não, dá o que comer para eles. O rei não pôde fazer mal para eles. Aquilo era a palavra de Eliseu. É um tempo, meus irmãos, que a gente carece de viver perante Deus, mas ver o que Deus está fazendo. Viver com um homem de Deus e ver o que Deus está fazendo. O homem de Deus pode ser seu marido, pode ser seu pastor, pode ser seu irmão. Você está vivendo como Eliseu, o moço de Eliseu, vivendo ali ao lado de Eliseu e não percebendo a bênção, o poder que estava com eles e só vendo a destruição. A graça de Deus abre o caminho para nós podermos ver o que Deus fez. Eu não andei com o irmão Brana, não faço nem ideia. Se eu estivesse lá, talvez eu não servia para andar com ele. Porque sempre o pregador, ele tem aqueles amigos que andam com ele. Jesus teve Pedro, Tiago e João. Não adiantava os outros ficar preocupados, falando, não, ele puxa mais para o lado desses três. Não adianta falar, filho. Não adianta. É só Pedro, Tiago e João.
certo? Na hora que Jesus está orando e eles estão dormindo, é Pedro, Tiago e João. Está numa grande visão no Monte da Transfiguração, é Pedro, Tiago e João. Por que não os outros? Então a gente não tem que preocupar. Eu não ando com o profeta de Deus. Eu não andei, não estive lá. Mas se eu penso assim, se eu estivesse lá, podia não servir para ser amigo dele, para andar com ele, para ir com ele nas pescadas, na caçada. E eu não seria um que ia ficar de lado, desmontado. Ah, não, eu não estou, ele não me chama, eu quero que ele me chame, eu quero que... Meus irmãos, a gente tem que aprender. A gente tem que aprender isso. É deixar por conta do Espírito de Deus no dia. Tem homens que andam com os homens de Deus no dia, mas não vê o que Deus está fazendo através daquele homem do dia. E eles andam. Quantos andaram? Você olha na mensagem, vê esses homens que hoje vêm dos Estados Unidos pregar, andaram com o irmão Branham, mas não viram. Onde o irmão Branham ia? Estavam filmando o irmão Branham, filmando acontecimentos do irmão Branham, como Pierre Green tinha muito disso, esses acontecimentos filmados, era Deus operando na vida do irmão Branham. E o que viu o irmão Pierre Green? Não conseguiu ver o ministério de William Branham, viu os milagres. Tem gente que só vê um espaço de tempo, eles ficam com aquele homem, mas só vê coisas naturais. Eles não vê o sobrenatural. No tempo do irmão Branham pregar a mensagem, o próprio Deus falou para ele: você não tenta ensinar essas coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais, que eles não vão aprender. Eles são bebês, você tem que dar leitinho para eles. Como que você vai dar a terceira etapa? Então eu estava pensando aqui, o irmão Branham não podia falar para eles nem isso. O que eu estou pregando hoje é a terceira puxada. Ele só dizia, vigia a terceira puxada. Mas ele não podia nem dizer o que eu estou pregando hoje. Identificar é a terceira puxada. E por ele não dizer, então formou um monte de doutrinas, porque ele não disse, isso daqui é a terceira puxada. Por ele não dizer, formaram muitos ismos. Quando ele apenas disse, vigie bem o sétimo, ele tinha que dizer, vigie bem o sétimo, e eu tenho o 7 na vida. Vigie bem o sétimo, é o meu ministério. Ele não podia falar. Só vigie bem o sétimo, é a vinda do Senhor. Até hoje eles estão esperando a vinda do Senhor e não tem mais 7. Acabou. O 7 já foi. Irmão Branham dizendo, vigie, quer dizer, vocês têm que estar de olhos abertos, vocês não estão enxergando. E uma coisa que o irmão Branham não podia fazer, que o Eliseu fez. Deus, abre os olhos do moço. Irmão Branham não podia dizer, Deus, abre os olhos da minha igreja. Certo? Ele não podia dizer. A igreja não era para ver. Então tem coisa que não é para mim, eu não tenho que preocupar. Tem coisa que não é para você, você não tem que preocupar. Eu creio que o que nós nos preocupamos nesse dia é com a mensagem presente. Não é nem o que vai acontecer, mas o que está acontecendo. E aí a gente tem que falar, eu tenho que falar mesmo igual o irmão Branham falou. E eu tenho que falar para quem? Para os Estados Unidos? Não, lá o irmão Branham já falou. Para o tabernáculo Branham, Jefferson viu? Não, o irmão Branham pregou lá dentro os 7 selos e falou. Então eu tenho que falar para o povo do meu dia. Certo? Eu sou igual a vocês mesmos, mas nada de especial em mim. Sou homem, sou mortal igual a vocês. Não tem nada de especial. É como diz o irmão Branham, alguém tinha que trazer esta mensagem. Entende? Alguém tinha que trazer. Então, se aprove Deus mostrar, fazer com que eu veja. Vê se Deus abre os olhos do Osmar. Enquanto eu estou na primeira e segunda etapa, é a mesma coisa da gente ouvir assim, Deus, Branham dizendo, Deus, abre os olhos do Osmar. Abre os olhos de alguém.
Ele podia não falar o nome, mas ele queria que as pessoas tivessem os olhos abertos para poder ver o que estava acontecendo. Então, eu já preguei sobre isso, mas hoje estou dando uma nota um pouco diferente. E eu quero que você perceba isto. Está acontecendo alguma coisa e você não vê. Não fale que os outros não viram. Não. Você está vivendo no dia que está acontecendo e não está vendo. O irmão Branham disse, se víssemos isto, nós saltaríamos montes. Nós pularíamos. Mas as pessoas não estavam vendo. Eu prego, eu vejo o povo no meu ministério em Franca, tudo assim ouvindo, quietinho, ouvindo. E são coisas que se você pregar para um grupinho novo, eles pulam, eles gritam, quando eles recebem aquela revelação. Mas é que nós já estamos há muito tempo acostumados. Acostumaram com Jesus e não viram nada nele. Acostumaram com Brana e não viram nada nele, nem na sua mensagem. Acostumaram conosco e não vê nada também. Você acostuma com o seu pastor ao ponto de desrespeitá-lo. Você acostuma com o seu marido ao ponto de não reverenciá-lo. Você acostuma com a sua mulher a ponto de não amá-la, como a Bíblia ensina. É o costume, é estar um perto do outro, é um viver perto do outro. É por isso que o moço estava perto de Eliseu. Eu queria ser o moço de Eliseu, mas era certo. É o moço de Eliseu que só vê inimigo. Olha o inimigo, meu senhor, olha ali o inimigo. Deus abre os olhos, rapaz. O profeta estava despreocupado, abre os olhos dele para ele ver. Aí onde ele viu que era inimigo, Deus só mudou a maneira dele olhar. Aí ele viu anjos do céu. É isso que nós temos que ver. Quando o mal, a derrota, a doença, que sempre nós estamos sujeitos a isso. Nós não estamos no céu ainda. Nós estamos sujeitos a essas coisas. Temos que entender que a diferença tem nós corporalmente do ímpio, da prostituta, do ladrão, do homicida. Fisicamente somos iguais. Sistema nervoso, sanguíneo, somos todos igual. Agora, a única diferença que temos é na nossa alma. Então esse corpo sofre os atritos, as dificuldades, as lutas, as dores, assim como sofre a prostituta, o ladrão, o homicida, e assim por diante, porque é do lado de fora. O próprio Jesus sofreu e morreu a morte mais escandalosa do dia. Que maldito era aquele que fosse dependurado no madeiro. Ele foi maldito por nós. Morreu a morte pior que existia no dia. Deus levou o nosso profeta com a pior coisa que poderia levar um profeta: um acidente automobilístico. Por quê? Porque o profeta conhecia os corações, sabia o que ia acontecer, sabia o que ia acontecer com a irmã, com o irmão, revelava as coisas. Agora ele não sabia que vinha um bêbado na contramão. É Deus permitindo essas coisas para que nós possamos cair em si e ver melhor a mensagem, ver o que nós somos. Que tem coisas que Deus podia ter falado: Brana, sai fora, vai para o acostamento. Não, foi normal. Então, leva o choque. E todos nós levamos o choque de pensar: por que não temos aquele homem aqui? Mas Deus sabia. Ele tinha que sair de qualquer forma na terra. E não importa, ele dizia, se é por água, se é por fogo, não importava. Mas assim, cada um tem que sair daqui da terra. E muitas vezes temos que sair para dar lugar para o outro. Entende? Tinha que sair. O pentecostal teve que sair para dar lugar a Brana. Brana teve que sair para dar lugar à esposa. A esposa tem que sair de cena para dar lugar a Moisés e Elias. É só você perceber: eu tenho que sair de cena. O meu tempo está terminando. A mensagem
ela vai terminando suas etapas. Mas o duro para o irmão Branham é não poder dizer, isso que eu estou pregando hoje, nesta semana, é a terceira puxada. Então aqui está tudo revelado, a visão da tenda está tudo aqui. Meus irmãos, a tenda é o quartinho que eu estou. Ele não podia falar. Se ele falasse, perderia o plano de Deus. Tudo ele falou da cura divina, ele falou como receber a cura, como orar pelas pessoas. Ele falou do peixinho, ele falou de tudo. Ele pôde falar. Mas quando chegou na terceira puxada, Deus disse para ele, não diga. E essa você não vai dizer mesmo. E se Deus não tivesse levado o nosso profeta, ele tinha falado, porque ele era do coração mole. E depois que você vê tanta coisa, como o irmão Branham viu, 63 ele pregou e não viu. Tem hora que você prega e não vê. Ele pregou e não viu. Isso eu sei baseado nas próprias mensagens dele. Ele disse que não viu. Ontem mesmo eu li um parágrafo dizendo, isso aconteceu e eu não sabia. Aconteceu e eu não sabia. Então, são coisas que o irmão Branham não podia ver. Tinha coisa que ele não podia ver, não era para o seu dia. E tinha coisa que ele viu, mas não podia falar, porque não era para o seu dia. E a gente tem que entender isso. O povo da mensagem não entende. Não entende. Então eles ficam com a primeira e segunda etapa do irmão Branham, os milagres, as maravilhas, e começam a fazer um grande movimento, e aquele movimento é muita gente, muita gente você acha que está Deus, certo? E não quer dizer que Deus está na pouca gente também, não, que tem pouco e não tem Deus. Mas quando você acha que muita gente é que tem Deus, aí você erra outra vez. Porque você tem que buscar Deus como o irmão Branham mostrou. Olha os dias de Noé, foi só 8. Olha os dias de João Batista, era meia dúzia. Olha o Pentecostes, aqueles judeus que foram para Jerusalém, olha, era só 11. Olha quantos receberam o Espírito Santo, ou 120 foram batizados, quase 3.000 pessoas. Foi aumentando a coisa, foi aumentando. E depois você vê Deus tratando nas casas. Vai na casa de Cornélio, trata com o povo da casa de Cornélio, que era apontando para os gentios, que Deus estaria tratando com os gentios exatamente daquele espaço para cá. O povo não viu. Quantas vezes? O povo não viu que o batismo era em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos aí no meio pentecostal esse tempo todo e nunca ficamos sabendo que Pai, Filho e Espírito Santo é Jesus Cristo. Nós achávamos que era 3 lá no céu. Era um velho, um filho mais novo, o Espírito Santo uma pombinha. Quantas vezes ficamos preocupados, quantas vezes eu orava, se eu falar só em nome de Jesus, eu falei, mas e o Pai? E o Espírito Santo pode ficar com raiva de mim. Quantas pessoas têm esse pensamento? Porque tem que falar Pai, Filho e Espírito Santo. E ele diz assim, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome. Se você vai pedir, é só pedir em nome dele, acabou. Já está feito. Mas as pessoas, cegamente, elas caminham com a Bíblia na mão. Os pentecostais não estão com a Bíblia na mão e não estão vendo nem o batismo em nome de Jesus Cristo, não estão vendo a deidade, que Deus é um. Eles não podem ver isso. Agora o povo da mensagem caminha com as mensagens do profeta na mão, tudo revelado, a revelação dos 7 selos. E ele diz, não, foi só 6 selos revelados. Mas Deus já permitiu uma mensagem no próprio título, a revelação dos 7 selos. Aí vem o primeiro selo, e assim vai, até o 7º selo. Tudo revelado, mas ele não podia dizer, hoje está sendo pregado esse último selo, e esse é meu ministério. Ele não podia falar. Mas ele falou tão próximo que não dá para a gente perder. Ele chegou a falar que dá para a gente ver. E hoje não adianta você pedir, Deus abre os olhos do povo da mensagem. Porque são inimigos da mensagem. Para que abrir os olhos deles? Para ver o quê?
Eles não querem ver esta revelação. Eles acham que esta revelação do Cordeiro ter saído do trono, tomado o livro e descido para poder pisar no mar e na terra e dar o livrinho aberto nas mãos do sétimo anjo e o sétimo anjo pregar e depois ter ainda o ministério na frente de vir ainda João e comer esse livrinho. Ele diz, mas nunca. Eles não podem ver isso. Eles não viram nem nos dias de Brana. Então nós vamos esperar que eles vejam hoje? Não vê. Vou repetir isso aqui. Perguntas e respostas sobre o selo 7. E também eu sei que em nosso meio há coisas que estão sucedendo. E eu sei que vocês não as veem. Estou seguro. Ele ainda teve essa afirmativa. Estou seguro que vocês não veem. Irmãos, se eu falar para vocês assim, irmãos, está acontecendo algo aqui no nosso meio e vocês não estão vendo. O que você pensaria? Será o que é isso que está acontecendo? Que a gente não vê? O profeta falando para o seu povo e vocês não veem. Você dirá, ele foi mais fundo, irmão Branham, isso é algo muito duro para dizer-nos. Você podia dizer, se eu dissesse, está acontecendo algo aqui que vocês não veem, vocês podiam dizer, irmãos, mas isso é algo muito duro de se dizer. Para nós cremos nesse ministério, nós cremos na revelação, nós cremos em comer o livrinho. Vocês não ficariam pensativos? Por que eles não ficaram? Porque eles tiveram dificuldade em ver, e o irmão Branham diz, e há algo, eles disseram, mas irmão Branham, isso é algo muito duro para se dizer. Ele diz assim, sim, eu sei, é duro mesmo. Porém, observem, vocês não estão captando. Já tinha pregado aquelas mensagens, estava pregando a 9ª mensagem, e à noite pregaria o 7º selo. A 10ª mensagem da revelação dos 7 selos. Ele diz, vocês não estão vendo. Está acontecendo coisas. Que ele podia dizer, ó, a 3ª puxada está acontecendo aqui. Se ele falasse assim. A 3ª puxada, a visão da tenda, já estava tudo revelado. Não podia falar. Ele só usou as palavras, estão acontecendo coisas aqui que vocês não estão vendo. E seguro que não estão vendo. Sim, eu sei, porém observe, vocês não o estão captando, ouvindo a mensagem e não captando. Tem hora que nós temos que falar, irmãos, nós temos que aguardar esse João para aparecer, para ele poder comer esse livrinho, para mostrar para nós o que é isso. Tem gente que fica tropeçando, eu pensei que era fulano, então estamos esperando alguém. Muitas vezes as palavras que o irmão Branham diz, estamos esperando a Elias. Deus, envia-nos este profeta. Era ele mesmo. Estava na carne dele. Era o ministério dele. Mas ele estava fazendo a oração como se fosse outra pessoa. Porque ele via, era tão simples. Envia-nos este Elias, envia-nos este profeta. Este 7º anjo, quando ele vier, irmãos, ele vai tomar a palavra e vai desatar. E vai mostrar para nós tudo o que aconteceu durante as 7 eras da igreja. E ele estava desatando aquilo. E o Cordeiro já tinha saído do trono, tomado o livro e dado o livro aberto para ele. E ele falando essas coisas ainda. E muito mais difícil era para o irmão Branham chegar no final do 7º selo e dizer que estava esperando ainda alguma pessoa. O que eu estou pregando pode servir como alicerce para quando essa pessoa chegar. É difícil, porque vocês já não estão captando o que está acontecendo agora. Vocês não veem. Porém, algum dia... não tratam, pois, de interpretar nada. Eu já estou dizendo que vocês do Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, vocês não estão vendo nada.
Então não trate de interpretar. Quando você não vê, não trate de interpretar. Que o problema das pessoas interpretarem é porque elas não veem, elas querem interpretar. E o Mombrana diz, então, não trate de interpretar nada, porque eu já disse que vocês não veem. Não adianta falar, vamos orar mais. Bom, vão viver, eles vivam vidas justas, vidas santas. É que vocês têm que continuar. Por quê? Eu já disse que vocês não estão vendo, está sucedendo algo aqui no nosso meio e vocês não estão percebendo isto. Vocês não veem. Nós temos aí o parágrafo 14 ainda, perguntas e respostas, sobre os selos. Não esforce, não se esforce por ser um pássaro raro, para ser um cristão. Porque nisso você se distancia de Deus. Irmãos, tem hora que a gente esforça perante as pessoas, a gente é uma coisa. Perante as pessoas, tudo santinho. A hora que os outros vão embora, o pau quebra. Mas tem gente em casa. Tem gente em casa. Então, de primeiro, quando as pessoas chegavam em casa, diziam, esses meninos, bonzinhos, né, tão quietinhos. Eles falavam assim, deixa eles ir embora. Na hora que eles forem, nós vamos acertar as coisas. Vamos mostrar o que nós somos. E é isso mesmo. Quer ser um pássaro raro. Mostrar uma vida que não é. Mostrar uma santidade que não tem. Mostrar que a gente é um pregador, quando talvez não serve para ser um servente, um limpador de banheiro. E a gente quer viver de honras, a gente quer viver de glórias, que alguém ponha a mão sobre nós, que alguém fale bem de nós. Ninguém fala mal, mas se fala mal, eu já viro a cara, não é? Esse é o problema de hoje. A gente só quer que fala bem, que glorifique, levante a gente. Ah, irmãos, falem. Como os animadores de programa de televisão. Não está tendo nada, mas tem um lá esforçando. E aí o povo grita, o povo bate palma. Mas você vai vendo, na verdade não tem nada, é alguém atrás da cortina que está fazendo isso. Que nem é mostrado. E muitas vezes na igreja, no lar, é assim, a gente quer mostrar uma vida que a gente não vive. Deixa de ser hipócrita. Vamos mostrar que nós somos fracos. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos do amor um do outro. Nós dependemos de compreensão. Nós precisamos disso, porque nós somos frágeis. Deus não nos fez forte assim. Porque ao mesmo tempo que o marido é forte e a mulher é fraca, ao mesmo tempo a igreja está composta de homens e mulheres que são fracos e Deus é forte. Olha a nossa situação. É simplesmente tomar a nossa posição de cristão e tocar o nosso barco. Dizer, meu Deus, me dê graça para não fingir uma vida, para não falsificar uma vida, para não ser um hipócrita. Deixa eu seguir a minha vida. Tem gente que tem facilidade, diz, pastor, fiz isso. Falou, rapaz, eu escuto certas confissões, muito bem. Quem sabe se eu fizesse o que você tem feito, eu não confessaria. Você tem que pensar nisso. Deus te deu graça para não fazer. Mas quando você vê o outro confessar, você quer meter a língua nele, chegar o rei nele, porque ele fez aquilo. Não. Deveria ter pensamento diferente. A gente deveria condoer-se da situação dos outros, do sofrimento, das dores, das quedas. Porque coisa boa é quando a gente está lá em cima na gangorra. Já viu a poesia da gangorra? Quando eu subo, você desce. E essa é uma verdade. Você não tenta rir de mim quando você tiver que subir. Porque depois você vai sofrer, porque você vai ter que descer para eu subir.
A vida aqui embaixo é assim. Se você fala de uma pessoa que não faz aquilo, um dia Deus vai permitir você fazer aquilo. Para você cair em si. Então eu disse que não fazia. Você disse. Mas você está praticando aquilo. Por quê? Para tirar aquele orgulho que está dentro de você. Se o fulano pode cair, como Pedro dizia, todos podem te abandonar. Eu não. Você pensa que isso é uma grande coisa? Jesus já falou logo para ele, Pedro, tem uma coisa, olha, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Jesus não gostou dele querer ser melhor que os outros. Todo mundo pode te abandonar. Eu não, senhor. Eu não faço isso, eu não te abandono. Eu não erro, eu não peco, eu não falho nisso, eu não falho naquilo. Deus diz, você vai falhar antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. A hora que ele negou as 3 vezes, o galo cantou e caiu em si. Foi para o porão, chorou. E o importante é que ele tinha um coração sincero e Deus foi atrás dele. Mas ele tinha coração sincero porque ele podia ouvir palavras duras. Para trás de mim, Satanás. Se eu falar para vocês, se vê um irmão aqui, eu falo, para trás de mim, Satanás. Você fala, Osmar, você é assim. E para trás de mim, Satanás. O que você faria? Você não ia voltar aqui mais não. O Osmar me chamou de Satanás. Pedro não era esse tipo de homem. O irmão Branham tomou Pedro como verdadeiro crente, que falha, mas que tem coragem de confessar a sua falha e ver Deus dando assistência para ele outra vez. É isso que se vê em Pedro. É isso que nós temos que ter. A vida cristã é assim, para nós podermos ser mais do que vencedores. Amém? Deixa eu terminar aqui. Não se esforce por ser um pássaro raro para ser um cristão, porque nisso você se distancia de Deus. Se vocês pudessem entendê-lo, isto é a terceira etapa. Se vocês pudessem entendê-lo, isto é a terceira etapa. Vocês deviam tê-lo captado outro dia. Eu estou pregando esta mensagem a semana inteira e ninguém captou, ninguém viu nada nisso daqui. Isto é a terceira etapa. Olha, ele diz aqui ainda que não adiantava nem esforçar, porque eles já tinham perdido aquilo. E agora todos estão conscientes e sabem que algo misterioso está sucedendo. Eu sei o que é e digo isso, porque a graça de Deus me permite saber o que é. Agora se tem ido. E não há nenhuma maneira de que vocês o vejam. Você vê a mensagem cercada de revelação e de mistérios. Está a mensagem. Ele diz, e não há nenhuma necessidade de você lutar, porque já passou. Eles tinham que ter visto isso desde o início da revelação. Eles perderam Deus em simplicidade. Era Deus em simplicidade. Brana, seu ministério, suas pregações, era Deus em simplicidade, mas ele não podia falar que era Deus em simplicidade. Ele só pôde dizer, fique com as fitas, fala o que diz, as fitas, porque não sou eu quem digo, é ele quem diz. Ele queria mostrar algo para nós, que aquilo era Deus em carne. Ficar com o que diz as fitas, dentro da revelação dos 7 selos. Não é dentro da cura divina que eles estão fazendo aí, não. Ficam as fitas dentro da cura divina. Ficam as fitas. Põe Deus escondido e revelado em simplicidade para a sua igreja ouvir. Põe a brecha. Deixa o povo ouvir a brecha. E a hora que Brana fala que o Cordeiro saiu do trono, deixa o povo refletir isso. Para um pouco. Põe para todos os pastores ouvir os 7 selos na voz de William Marion Branham. Traduzido para nós no português, para nós poder entender. E deixa o William Branham falar. E vocês vão ver que os americanos não adianta mais, porque já passou o tempo. O tempo deles era entender que a terceira etapa era aquela mensagem que ele estava pregando naquela semana, que ele diz, vocês não estão captando. Meus irmãos, que nós possamos captar o que ele está fazendo agora. Nós não temos muita coisa, nós só comemos o livrinho.
Uma coisa nós sabemos, comemos o livrinho. Cada um de nós comemos o livrinho, isso estou certo. E se come esse livrinho, tem que ter um resultado. Se você come um alimento que não causa resultado, você está perdendo tempo, aquilo torna-se um bagaço apenas, certo? Para jogar fora. Mas tem hora que você come alimento que tem vitamina, que tem proteínas, que tem sais minerais e assim por diante. A palavra, o livrinho tem tudo. O livrinho mostra o cordeiro no trono, saindo do trono, revelando a palavra, sendo cordeiro, convertendo em leão. É o livrinho, isso aí mostra tudo para nós. Mostra um novo nome. Quanto que nós sabíamos que Jesus tinha subido com um novo nome? Se Brano não falasse, ele não sabia. Aí diz, ele subiu com um novo nome. Ele venceu, morreu, foi sepultado, ressuscitou e subiu com um novo nome. Para quê? Para que quando ele descesse em Apocalipse 10:1, ele descesse com esse novo nome que tinha subido. Ele subiu com um novo nome, mas isso ficou em mistério no Apocalipse. Mas quando ele desceu em Apocalipse 10, ele queria mostrar, estou pisando no mar entre gente, estou pisando na terra, se materializando. Eu só queria que vocês entendessem o que está acontecendo nesta semana, mas vocês não estão captando a mensagem. Tem hora que vocês captam a visão. E que visão? Que visão que tem do Cordeiro no trono? Que visão que tem que os selos, o sétimo não foi revelado e o sétimo era Brana? Como você vai captar a visão que eles pregam? Captem a visão. Porque vocês não captam o que o profeta diz. Agora, os Estados Unidos não têm mais oportunidade de captar nada. Eles perderam naquele dia e o William Brana diz, não adianta nem você querer fazer isso, porque já passou. Isto é, vocês tinham que ter reconhecido quando foi aberto essa campanha dos selos. Ele falou um pouquinho antes aqui, de orar pelos enfermos. Ele falou e disse que não podia fazer isso. Ele diz, logo o Espírito Santo nos abre o selo, e assim tem sido cada noite. Logo, se mudássemos isto num culto de cura, então a congregação estaria com atenção em outra coisa. Porque se mudar para um culto de cura, o povo só fica esperando, quer ser curado. Ai, tem fulano morrendo, tem outro doente, eu quero ser curado. Muda tudo. E ele não queria mudar, ele disse, não pode aqui mudar o culto que nós estamos fazendo para a cura divina. Então a congregação estaria com a sua atenção em outra coisa, e seria muito difícil regressar de novo ao anterior. E muitas vezes nós queremos que Deus faça alguma coisa de cura divina para nós entender o espiritual. Não, filho, Ele já fez isso. Você tem que entender que o Calvário foi recheado de cura divina. Tudo, perdão, cura divina, estava tudo em Cristo. Se você quiser, então passa por ali um pouquinho, passe pelo Calvário. Arrependa de seus pecados, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, receba o Espírito Santo que Ele derramou, não só no dia de Pentecostes, Ele derramou no dia de Pentecostes, mas isto alcançou os nossos dias, os dias do profeta, que ele foi exatamente o homem da manifestação do Espírito Santo. Você sabia que não era Pedro o homem da manifestação do Espírito Santo? Não era Pedro, era Brana. Era Brana. Brana diz que esse dia que nós vivemos, que não pode pecar contra o Espírito Santo, ele diz, é a mensagem desse dia. Porque é quando o Espírito Santo está encarnado. Quando Deus estava encarnado em Jesus, tinha perdão. Mas agora o Espírito Santo encarnado em Brana, já não tinha perdão. Por quê? Porque o Cordeiro saiu do trono. Isso é que eles deveriam perceber. Esta é a revelação que Deus deu ao profeta. Quando você lê a revelação dos 7 selos, você lê uma coisa que abre a Bíblia. A Bíblia está aberta, não está mais misteriosa, ela está aberta para mim e para você. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por podermos comentar na sua palavra. Que nosso coração possa sempre estar aberto para esta mensagem, para viver para esta palavra, dedicando corpo, espírito e alma a Ti.
Senhor, ajuda meus irmãos a ver que cada um é fraco, então pode dar a mão um para o outro, porque não tem nenhum forte, o forte é Cristo, o Espírito Santo vivendo em nós, então podemos dar a mão um para o outro, nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor, para que no tempo oportuno o Senhor possa nos exaltar, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos participar da ceia hoje, vamos ministrar a ceia, e eu creio que quem não foi